dia uma moça falou comigo: minha sogra é uma cobra. Eu falei: é uma cobra, uma serpente, uma jararaca. E ela falou: nossa, o senhor é pastor falando assim da minha sogra? Eu falei: eu só estou ajudando. E eu disse: mas sabe o que é mais engraçado? É que a sua sogra tem um filho. E filho de cobra é o quê? Ela falou: cobra. Estava falando dos outros, né? E eu disse: e essa cobra macho, do filho dessa serpente velha, você acredita que ele casou? E aí eu perguntei: cobra casa com o quê? Aí eu fiz ela olhar para ela mesmo. Aí agora o marido já não era uma cobra, a sogra não era uma cobra. Porque se eles fossem, ela era também.